Olá! Hoje nós vamos falar sobre a composição química das células. Mas antes de falar sobre a composição química em especial, eu quero discutir com você algumas outras coisas que são interessantes também. Existe uma diversidade enorme de seres vivos no nosso planeta. O interessante é notar que todos eles, conhecidos até então, sem exceção, compartilham os mesmos componentes químicos no seu interior. Compartilham características que são comuns a todos eles. E essas características nos permitem sempre trabalhar com a ideia de que houve um ancestral comum a todos eles. E, portanto, a teoria da evolução é uma teoria bastante razoável de se aceitar na ciência. Mas, antes de começar a falar sobre os seres vivos, o que diferencia a matéria viva da matéria não viva? Quando eu comparo um ser vivo com uma entidade não viva, que diferenças eu vou encontrar? Fundamentalmente, três diferenças são importantes. Primeiro, a química dos organismos vivos é baseada fundamentalmente em compostos de carbono. Todas as moléculas que nós chamamos de moléculas orgânicas são moléculas que são compostas por esqueletos de carbono, e esses esqueletos podem ser lineares, podem ser ramificados, podem ser fechados na forma de anéis, mas sempre a gente tem como fundamento a estrutura de esqueletos de carbono compondo a matéria viva. Uma outra característica interessante é que 70% das células vivas é composta de água. E a vida depende fundamentalmente de reações que acontecem em ambiente aquoso. A maior parte, a enorme parte dos processos que acontecem dentro de uma célula e, portanto, dentro de um organismo vivo, acontecem dentro de um ambiente aquoso. E, fundamentalmente, também podemos destacar que a química celular é extremamente complexa. Qualquer célula simples tem uma química muito mais complicada do que qualquer outro sistema químico que a gente conheça. A gente tem sistemas que são complexos hoje. Por exemplo, a www, também conhecida como internet, é um sistema hoje extremamente complexo, difícil de entender, mas não é baseado em química. Quando a gente fala na composição química da www, quando a gente fala de computadores, quando a gente fala de periféricos de computadores, a gente está falando sempre de entidades que são extremamente mais simples que o mais simples dos organismos vivos em termos químicos. Bom, dito isso, vale a pena destacar que, apesar da química celular ser extremamente complexa, ela é fundamentalmente baseada em poucos elementos químicos. Quando a gente olha na tabela periódica, a gente vai ver que se destacam principalmente carbono, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio. Junto com eles, mas em quantidade menor, a gente vai encontrar também o fósforo e o enxofre na composição das principais moléculas orgânicas. Vale destacar também a presença de alguns íons que são importantes no metabolismo celular, como o sódio, o potássio, o magnésio, o cálcio e o cloreto. Além de outros elementos que também estão destacados aqui, que vão ser considerados elementos essenciais no funcionamento dos processos celulares, mas que aparecem em quantidade geralmente bastante reduzida, e muitas vezes alguns tipos de organismos possuem esses elementos e outros o obtêm consumindo os organismos que os possuem. Outro fundamento químico da construção de uma célula é a ideia de polímeros. Polímeros são formados a partir da repetição de unidades muito semelhantes, que a gente chama de monômeros. O monômero é a estrutura básica, fundamental, que compõe as moléculas grandes dentro da célula. Alguns monômeros juntos, nós damos o nome de oligômeros. Muitos monômeros juntos, nós damos o nome de
polímeros. E você pode estar se perguntando, mas quantos? Não há um número absoluto para isso. A gente normalmente usa até o termo octâmero, nonâmero, decâmero para chamar os oligômeros, para denominar os oligômeros. Dali para cima, a gente começa normalmente a usar o termo polímero para definir a molécula para a qual a gente está olhando, a qual a gente está estudando. Então, na célula, a gente tem que ter uma ideia de ordens de grandeza em função da ideia de monômeros e de polímeros. Então, as subunidades constituintes dos principais componentes celulares são, por exemplo, açúcares, aminoácidos e nucleotídeos, que vão, através de ligações covalentes, constituir o que a gente chama de macromoléculas. Essas macromoléculas são os polímeros dos quais nós vamos falar. E macromoléculas também podem se organizar, também podem se unir, através principalmente de ligações não covalentes, mas não sempre não covalentes, na sua maioria não covalentes, formando o que a gente chama de estruturas organizadas de macromoléculas. O ribossomo é um exemplo dessas estruturas. O ribossomo ele é constituído de proteínas, um grande número de proteínas, e também de RNAs. Proteínas e RNAs são exemplos de macromoléculas. Essas macromoléculas são exemplos de estruturas derivadas da associação, via ligações covalentes, das suas subunidades, que são os monômeros. Assim, nós temos, fundamentalmente, 4 categorias ou 4 famílias de monômeros: os açúcares, os ácidos graxos, os aminoácidos e os nucleotídeos. Os polímeros, que representam a associação desses monômeros, são os polissacarídeos, formados, então, pela associação dos monômeros açúcares, as gorduras, os lipídios e as membranas, que não são propriamente um polímero formado por associação covalente, como as membranas, mas que derivam fundamentalmente dos ácidos graxos, as proteínas, que são compostas da associação de aminoácidos, e os ácidos nucleicos, que são compostos da associação de nucleotídeos. Nós vamos dedicar capítulos separados, aulas separadas, para cada um desses componentes e vamos falar sobre eles. Uma bactéria tem, em termos de composição química, aproximadamente 70% água. Mas além de água, vocês podem ver que vários outros componentes são importantes na composição química de uma bactéria. E o que chama a atenção também nessa tabela é que a gente pode perceber o número de tipos de molécula que a gente encontra na célula, dependendo do que a gente está falando. Por exemplo, íons inorgânicos, a gente vai encontrar em torno de 20 tipos diferentes. Nucleotídeos e precursores, a gente vai ter em torno de 100 tipos diferentes. Preste atenção aqui. Quando eu falo de nucleotídeos, você normalmente vai lembrar de adenina, timina, citosina, guanina e uracila, que são os nucleotídeos básicos que compõem as macromoléculas DNA e RNA. Mas existem outras moléculas que são precursores desses nucleotídeos, ou mesmo derivados deles, que são tão importantes quanto no metabolismo celular. Já quando a gente vai para as macromoléculas, notem que elas compõem aproximadamente 26% do volume da célula, ou da massa da célula. E a quantidade de moléculas diferentes, de tipos de moléculas diferentes, é muito grande. Aproximadamente 3.000 numa bactéria. Num organismo eucarioto, como você e eu, a gente vai encontrar uma quantidade muito mais diversa de macromoléculas. Olhando graficamente isso, dá para ter uma ideia melhor do que a gente está falando. 70% de nós é água. Muita água. E por isso que é importante você beber água. Os outros 30% ficam divididos entre as macromoléculas, que você já conhece, DNA, RNA, proteínas e polissacarídeos, e as moléculas que a gente pode chamar de pequenas moléculas, que são os fosfolipídios, que vão compor as membranas,
e pequenas moléculas que participam do metabolismo da célula e são os responsáveis por formar as macromoléculas. Além deles, os íons são importantes moléculas, pequenas moléculas que nós vamos encontrar na célula. Na verdade, o íon não necessariamente é uma pequena molécula, ele pode ser apenas um elemento químico, como o sódio ou o cloreto. Nós vamos falar sobre a importância deles também.